Não é nenhuma novidade que Hollywood tenta a todo custo adaptar animes para o cinema. Inclusive teve o grande fracasso Dragon Ball Evolution. Porém, finalmente arriscaram um anime que pra mim é um tanto quanto especial, faz parte da minha infância e adolescência e acredito que de muita gente aqui no Brasil. Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, o início, estreou aqui no Brasil e claro que eu fui ver como é que tá. Fala, seus leitores de hentai, como é que vocês estão? Eu sou Thiago Pires, sejam bem-vindos ao Pires World. Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, o início, enfim, chegou nos cinemas do Brasil e com certeza é uma das adaptações de anime mais aguardadas de todo o público neste país, inclusive desse moço aqui que vos fala. Mas infelizmente eles não entregam o que nós estávamos aguardando. Mas antes de xingarmos muito no Twitter essa adaptação mal feita, não esqueçam aqui de soltar o seu meteoro de Pegasus aqui no botão do like, dá aquela ajuda que não custa nada e a gente fica muito grato. Só dá o like, você já está fazendo muito por mim e eu agradeço demais a sua ajuda. A guerra que nos aguarda é diferente de todas as outras. Eu preciso nos salvar dela. Muito do que compõe a mitologia dentro de Cavaleiros, ela é ocidental e não oriental, o que facilitaria um tantinho assim para você respeitar a história da obra original e trazer os principais traços daquela obra que fazem os personagens serem carismáticos, as motivações convencerem o público e, claro, rolar aquela afeição pelos personagens principais e torcer para que eles consigam alcançar os seus objetivos em tantas aventuras que eles passam dentro daquele mundo, daquele universo. Mas, infelizmente, o filme não entrega nada disso. O filme é confuso. O filme ignora traços importantes da obra original. O filme não trabalha algo que é hiper importante para adaptações de anime e mangá para o cinema, que é a sua trilha sonora. Inclusive, Cavaleiros do Zodíaco tem uma das melhores trilhas sonoras de todos os animes que eu já vi. E simplesmente eles ignoram a existência dessas trilhas nessa adaptação grotesca. Durante o filme nós acompanhamos a jornada de Seiya e Saori como os principais personagens dessa trama. Seiya, que é predestinado a se tornar o Cavaleiro de Pégaso, mesmo contra sua própria vontade, e Siena, que é a reencarnação da deusa Atena na Terra. Como disse, parece uma trama um tanto quanto simples e fácil de você nos convencer a torcer pelo personagem principal, pelo grande herói que é o Seiya. Mas eles não conseguem alcançar isso porque justamente no trajeto de herói, na sua jornada de herói, existem inúmeros buracos e falhas na construção de suas motivações e na evolução dele de alguém que não tem controle para um personagem poderoso que tem a capacidade de defender uma deusa contra grandes problemas. Seiya confunde a sua motivação inicialmente com a busca pela sua irmã Seika, o que é bem parecido com o que acontece no anime. Porém, em algum momento ele precisa entender que ele tem um futuro decidido, que é se tornar o Cavaleiro de Pégaso, que é um dos cavaleiros que vão proteger a Atena. Ele se utiliza do treinamento de Seiya com uma outra cavaleira do Zodíaco, que é Marin, para que seja feita essa transformação. E claro, em toda a jornada do herói ele precisa passar por um momento muito ruim, para que neste momento ruim ele reúna suas forças e ressurja como o grande protagonista. E eles também tentam fazer isso com Seiya, a mansão onde Saori é cuidada por Almanquido, que recebeu das mãos de um Cavaleiro de Ouro a obrigação e o dever de proteger a reencarnação de Atena até que sua missão se cumpra, é destruída
pela grande vilã do filme, Guaard, que é interpretada pela nossa Florkin Jansen, nossa eterna Jean Grey. Porém, de novo, é extremamente mal executado. A trilha sonora não acompanha os momentos chaves. O roteiro me parece extremamente acelerado para que as coisas cheguem no ponto que eles desejam que cheguem. E encurtando essa jornada, acaba se perdendo tudo aquilo que nos convenceria a torcer pelo herói e acreditar nessa transformação no decorrer da história. Está pronto para começar seu treino? O Cavaleiro de Pégaso é corajoso, humilde e comprometido em proteger Athena com sua vida. Um detalhe muito importante para que nós acreditemos que Seiya é o predestinado Cavaleiro de Pégaso: a armadura precisa entender que a pessoa que vai utilizá-la tem a motivação correta. E no momento específico em que ele deveria vestir a sua armadura pela primeira vez, quando ele aprender a controlar, simplesmente o filme corta o nosso tesão, fazendo com que a armadura só aceite ele como meio cavaleiro, porque ela só veste ele pela metade. Sim, e no momento em que ele a veste por inteiro, não existe o mesmo impacto que eles tentaram dar anteriormente durante o segundo ato do filme. Durante o seu treinamento. Simplesmente ele pula de um helicóptero e quando ele cai no chão na pose clássica de herói, ele já está com a vestimenta no seu corpo. Ou seja, o filme prepara algo e não te entrega esse algo. É broxante, mal construído e perdeu uma oportunidade muito grande de fazer com que quem assiste o filme cria esse vínculo, essa emoção necessária para acompanhar o Seiya nessa sua jornada. E se eu te dissesse que a nossa querida Saori é a reencarnação da própria deusa Athena e você está destinado a se tornar um de seus cavaleiros guardiões? E para nós acreditarmos que os Cavaleiros do Zodíaco precisam proteger a Athena não pode ser uma deusa extremamente poderosa. A Athena não pode demonstrar ter capacidade de destruir qualquer cavaleiro com um estalar de dedos. E eles caem nesse grande erro de fazer com que a Athena não tenha controle do seu cosmo, só que nesse descontrole de cosmo, ela simplesmente destrói tudo ao redor. E o filme caminha para que em um momento chave, ela perca totalmente o controle e simplesmente desintegra a armadura tanto de Seiya quanto do Ikki, que é o Cavaleiro de Fênix, que também está nesse filme. Ou seja, se ela é tão poderosa assim, se ela consegue destruir qualquer coisa ao seu redor apenas com o seu cosmo, para que a existência de cavaleiros? O filme deu uma grandeza muito maior para o poder da Athena do que deveria dar. A Athena, ela não é uma deusa que se utiliza do seu cosmo como poder de luta, de batalha. A Athena, ela é usada como motivação para o coração dos cavaleiros, porque a humanidade só pode ser salva porque ela decidiu reencarnar como uma humana, pelo amor que ela tem pela humanidade. E é essa motivação que está no coração de todo cavaleiro de Athena, e não só de Athena, como os de ouro e como os de prata. E esse traço importantíssimo, esse enredo, essa trama importantíssima do anime, eles não conseguem trazer para o filme e acabam tirando todo o nexo da existência de Athena e dos cavaleiros que protegem a Athena. Eu tive uma visão. Pessoas queimando. Tava tudo destruído. Era a Athena. Ela que fez isso. Outro personagem que infelizmente é jogado no lixo é o nosso querido Ikki, que no filme chama Nero, o Cavaleiro de Fênix. Quem não se lembra de toda a primeira saga em que Ikki aparece como um vilão? Mas na verdade ele não é um vilão, é só uma pessoa que não foi apresentada a duas coisas importantes para qualquer ser humano: o amor e a amizade. É uma pessoa que sofreu e foi enviada para a Ilha da Rainha da Morte, no qual lá só lhe foi ensinado o ódio e a vingança. E ele culpa o mundo e a sociedade por tudo que aconteceu de ruim na vida dele e do irmão Shun. O filme ignora a existência de um irmão. E tudo bem, esse não é o grande problema.
O grande problema é que Ikki não passa de um capataz de Gaara, que é a vila do filme. Não constrói um personagem com o tamanho e força do Ikki. Não constrói um personagem que entende a necessidade da existência de Athena reencarnada na Terra. Ou seja, apresentam um personagem que não deveria existir dentro daquela trama. Um dos personagens-chave para todo o enredo, eles se transformam nisso. Pelo menos, eles demonstram que o Ikki quer muito a armadura de Sagitário e acaba ficando com ele no final do filme. E por último, e não mais tardar, nós temos uma alteração em Aoman-Kido, que representa o Mitsumasa Kido na obra original. Com o desenrolar da trama, você acaba descobrindo que Aoman-Kido não só quis buscar Seiya para se tornar um cavaleiro do Zodíaco, mas anteriormente, muitos anos antes, ele mesmo foi responsável pelo sequestro de sua irmã junto com a sua ex-esposa Guaard. Além disso, também nos é revelado que Aoman-Kido sequestrou crianças. Isso mesmo, outras crianças que seriam cavaleiros também por terem o Cosmo e as utilizou para manter a própria esposa viva. Ou seja, assassinou crianças. Eu entendo que Mitsumasa Kido não era um grande homem porque para ele os fins justificavam os meios na obra original. E a obra tenta sim te mostrar que nem todas as decisões de Mitsumasa Kido eram boas. E sim colocavam em risco a vida de crianças e as forçava a trabalhar contra sua vontade, praticamente com um trabalho infantil, em fim de que eles se tornassem cavaleiros do Zodíaco que protegessem a humanidade. Então existem inúmeros crimes do Mitsumasa. Eu até entendo que eles querem trazer pro Aoman-Kido alguns crimes específicos com crianças, mas vamos combinar que assassinar criança foi um pouco demais, né? No fim, o filme acaba não tendo a coragem necessária para adaptar um dos animes mais queridos pelos brasileiros e por muita gente no mundo, que é o Cavaleiro do Zodíaco. Falta coragem de adaptar coisas como, por exemplo, que os cavaleiros cantem os seus golpes antes de soltá-los. Porque no anime e no mangá, algo que é muito belo é a dança que é feita por cada cavaleiro, a fim de demonstrar o seu poder e soltar o seu golpe. E existe uma construção para que isso aconteça. Existem etapas, como uma dança realmente tem. E o filme não tem a coragem de adaptar nem isso, que é uma das coisas mais legais e divertidas. Não vou nem falar sobre a má qualidade do design das armaduras, apesar que a da Marin tem uma certa qualidade, mas a dos Cavaleiros de Ouro, que parecem dois bonecões no começo do vídeo, e as dos Cavaleiros de Bronze, o Seiya e o Ikki, são armaduras extremamente feias. Por mais que a de Fênix eles tentam dar uma leve semelhança com a da obra original, infelizmente, a criatividade deles foi longe demais. Eu vi o que você fez no ringue. Eu sabia que era você, Seiya. Então é isso, meus nerds. Agradeço a todos que estiveram até aqui comigo. Antes de acabar o vídeo, eu vou pedir para vocês aí, ó, solta um Ave Fênix aqui no botão do like e não se esqueça de soltar sua corrente de Andrômeda aqui do lado para se inscrever no canal, para sempre acompanhar os vídeos que eu posto por aqui e a gente poder trocar uma ideia, dialogar e nos divertirmos muito falando de cultura pop. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!